Você já parou para pensar que, talvez, tudo o que a ciência ensinou sobre o universo até hoje esteja incompleto? E se eu te disser que o que você vê e toca, tudo à sua volta, pode ser apenas uma pequena parte de uma realidade muito mais estranha e fascinante? Imagine isso. Existem cientistas brilhantes que acreditam que nosso universo pode ter 11 dimensões, não apenas as 3 que conhecemos. Que talvez existam universos paralelos separados do nosso por distâncias menores que um átomo. E que no nível mais fundamental não existem partículas, mas sim minúsculas cordas vibrantes, como cordas musicais microscópicas, tocando a sinfonia da realidade. Parece loucura? Parece ficção científica? Bem, essa é a teoria das cordas, e pode ser a resposta para o maior mistério da física moderna. Nos próximos minutos, vou te mostrar um universo tão estranho e incrível que vai fazer seu cérebro dar um nó. Mas prometo desatar esse nó antes do final. Vai ser uma viagem alucinante pelos segredos mais profundos da realidade. E o melhor, você não precisa ser um gênio da física para entender. Tá vendo? É muito fácil, é só dar um double jump. Como é que eu dou double jump, mané? É o poder da lectorpirose, mano. E então, está pronto para descobrir se vivemos em uma realidade muito mais estranha do que qualquer filme de ficção científica jamais imaginou? Fique até o final, porque a verdadeira natureza do universo é mais surpreendente do que você poderia imaginar. Mas, o que são essas cordas? Primeiro, vamos pensar no que a ciência nos ensina hoje. Tudo é feito de átomos, certo? E os átomos são feitos de partículas ainda menores, como prótons, nêutrons e elétrons. E essas partículas são feitas de coisas ainda menores, como quarks. Por muito tempo, os cientistas pensaram que essas partículas minúsculas eram como pontinhos, sem tamanho, sem estrutura, apenas pontos. Mas a teoria das cordas diz: pera lá, e se essas partículas não fossem pontos, mas sim pequenas cordas vibrantes? Imagine um violão. Uma mesma corda pode tocar notas diferentes dependendo de como você a faz vibrar, certo? Na teoria das cordas é parecido. Uma mesma corda fundamental pode vibrar de formas diferentes, e cada vibração corresponde a uma partícula diferente. Se a corda vibra de um jeito, temos um elétron. Se vibra de outro jeito, temos um fóton, que é uma partícula de luz. Como se o universo inteiro fosse uma grande música, com cada nota sendo uma partícula diferente. E essas cordas são muito pequenas. Tipo, absurdamente pequenas. Pense em um átomo. Agora imagine algo 1 trilhão de trilhões de vezes menor que isso. É mais ou menos o tamanho de uma dessas cordas. Aqui é onde a coisa fica ainda mais doida. Na nossa vida cotidiana, vivemos em um mundo de 3 dimensões espaciais: altura, largura e profundidade. Também temos o tempo como uma 4ª dimensão. Mas a matemática da teoria das cordas só funciona se o universo tiver 10 ou 11 dimensões no total. Você deve estar pensando: mas eu só consigo ver 3 dimensões. Onde estão as outras? A resposta é que essas dimensões extras estão enroladas em espaços super pequenos que não conseguimos ver. Imagine uma formiga andando em um fio de cabelo. Para a formiga, o fio tem 2 dimensões. Ela pode andar ao longo do fio ou ao redor dele. Mas para nós, de longe, o fio parece ter apenas uma dimensão: seu comprimento. Da mesma forma, cada ponto no espaço pode ter dimensões extras enroladas nele, tão pequenas que não conseguimos perceber. É como se cada ponto no espaço fosse um pequeno origami cósmico extremamente complexo. Você deve estar se perguntando: legal, mas por que os cientistas estão tão interessados nisso? Bom, a física moderna tem 2 grandes pilares: a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica coisas grandes como planetas e galáxias, e a mecânica quântica, que explica coisas pequenas como átomos e partículas.
O problema é que essas duas teorias não se dão bem. Elas são como um casal que não consegue ficar no mesmo cômodo sem brigar. Cala a boca, repórter, que é eu. Cala a boca. Cala a boca. Quando tentamos usá-las juntas para explicar coisas como buracos negros ou o Big Bang, tudo vira uma bagunça matemática. A teoria das cordas promete ser a terapia de casal dessas teorias. Um jeito de fazer a relatividade e a mecânica quântica funcionarem juntas em harmonia. Além disso, ela pode ajudar a explicar mistérios como a matéria escura, uma coisa invisível que parece puxar as galáxias. E a energia escura, uma força misteriosa que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. Uma das ideias mais malucas da teoria das cordas é a possibilidade de universos paralelos. Não estamos falando de universos em galáxias distantes, mas de universos que poderiam existir muito próximos do nosso, separados apenas por essas dimensões extras que não conseguimos ver. Imagine universos como páginas de um livro. Cada página é um universo diferente, e nós estamos presos na nossa página. Não podemos ver as outras páginas, mas elas poderiam estar logo ali, a uma distância minúscula em uma dimensão que não conseguimos perceber. Alguns desses universos poderiam ter leis da física completamente diferentes das nossas. Em um deles, a gravidade poderia ser muito mais forte. Em outro, poderia não existir eletricidade. As possibilidades são quase infinitas. E podemos provar que isso é real? Aqui está o problema. Essas cordas são tão pequenas e as energias necessárias para detectá-las diretamente são tão altas que não temos, ainda, tecnologia para observá-las diretamente. Isso faz com que muitos cientistas critiquem a teoria das cordas. Eles dizem: se não podemos testar, será que isso é realmente ciência ou apenas matemática muito complexa? Os defensores da teoria respondem: a matemática é tão bonita e resolve tantos problemas que deve haver alguma verdade nisso. Apenas precisamos encontrar maneiras indiretas de testar. Alguns experimentos que poderiam dar pistas incluem procurar certas partículas exóticas em aceleradores de partículas, estudar a radiação de fundo do universo, uma luz que vem do Big Bang, observar buracos negros e outros fenômenos extremos. Por enquanto, a teoria das cordas permanece uma ideia fascinante, mas ainda não comprovada. Ok, isso é bem legal, mas como isso afeta a minha vida? Bem, a história da ciência nos mostra que teorias que pareciam puramente abstratas acabaram tendo aplicações práticas inesperadas. Quando a mecânica quântica foi desenvolvida há cerca de 100 anos, ninguém imaginava que ela levaria a coisas como smartphones, lasers e computadores. Mesmo que a teoria das cordas nunca seja totalmente comprovada, as ferramentas matemáticas desenvolvidas para estudá-la já estão sendo usadas em outras áreas da física e da matemática. E se um dia conseguirmos entender completamente como o universo funciona na sua escala mais fundamental, quem sabe que tecnologias incríveis isso poderia inspirar? Então, resumindo, a teoria das cordas sugere que as partículas fundamentais são, na verdade, pequenas cordas vibrantes em um universo com muitas dimensões extras. É uma ideia maluca? Com certeza. Mas as melhores ideias da ciência sempre pareceram malucas no começo. As pessoas também achavam que a Terra girando em torno do Sol ou os continentes se movendo eram ideias absurdas quando foram propostas pela primeira vez. A teoria das cordas nos lembra que o universo é provavelmente muito mais estranho e maravilhoso do que podemos imaginar. E isso é o que torna a ciência tão incrível. Ela nos leva a lugares que nossa imaginação mal consegue alcançar. Espero que você tenha curtido essa viagem rápida pelo mundo das cordas cósmicas e dimensões extras. Se isso despertou sua curiosidade, existem muitos livros, vídeos e sites que explicam a teoria das cordas de forma mais detalhada. E quem sabe, talvez algum dia você se torne o cientista que finalmente conseguirá provar se essas cordas minúsculas realmente existem. Valeu por assistir! Se curtiu, não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os mistérios do universo. Até a próxima!